Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença da historiadora Silvia Paz. Tenho certeza que os assuntos serão muito interessantes e você que vai nos acompanhar vai ter o prazer de conhecer coisas bem interessantes sobre Campos dos Goytacazes. Silvia, muito obrigado por estar aqui. Eu tenho certeza que todos ficarão muito felizes com as suas abordagens. Prazer enorme estar aqui com vocês também. Primeira coisa que eu quero te perguntar, qual a importância da história na sua vida? Na nossa vida, a história, ela não é só passado, a história é futuro também, e a gente pouco pensa isso, né? Então, o nosso presente, ele é muito mais importante. Nós precisamos desse passado que nos dá uma base de conhecimento de onde viemos e quem nós somos, para que a gente possa, no presente, trabalhar esse futuro. É um tecer de temporalidade. Mas quando eu te perguntei a história para você, pelo seu histórico de vida, sim, onde você conheceu o prazer, o sabor de se identificar tanto com a história? Com a minha avó, que me contava histórias, né? E aí eu fiquei encantada com essas histórias que ela me contava, e não eram histórias que eu trabalho hoje, né? Eram histórias mais de patrimônio cultural, e depois, a minha paixão era por arqueologia, mas na época não tinha curso de arqueologia no Brasil. E eu não quis me aventurar para fora do país. Também não sabia falar outra língua, né? O que dificultava um pouco essa decisão. E então encontrei na história uma afinidade com a arqueologia. E depois, por causa dessa paixão mesmo, eu consegui trabalhar no sítio arqueológico do Caju, com os arqueólogos e antropólogos que estiveram por aqui. Essa experiência no cemitério do Caju, ela ganhou uma proporção muito grande, principalmente na cidade. Eu, particularmente, teria muita curiosidade de acompanhar você numa oportunidade. E eu tenho certeza que ali você identificou coisas interessantes, principalmente com relação a classes sociais, com relação o início de tudo aquilo. E eu queria que você falasse primeiro como que surgiu o cemitério do Caju. Antes eu sei que ele era da igreja, depois que migrou para o poder público. Como é que foi o berço inicial disso? Bom, a morte, ela tem uma história muito antiga, e o ritual da morte, ou seja, o enterramento com alguma identidade do morto junto com ele, na história da humanidade, o traço mais antigo e de mais longa duração que a gente tem, né? Então, nós temos essa morte que ela, primeiro, ela é de todo mundo, morreu, a família que enterra em qualquer lugar. Depois, quando chega na Idade Média, quem assume o morto é a igreja, porque o morto já tem um lugar para ir, que é o céu ou o inferno, né? Dependendo da vida que leve. Então, a igreja assume esse morto. Nós estamos falando da igreja católica, né? Sim, porque exatamente, porque antes do cisma, né, era a igreja católica que, com os reis, governou praticamente por toda a Idade Média. Então, era dona do defunto. Nós aqui no Brasil já não tivemos Idade Média, mas ainda tivemos a igreja como dona, né, do corpo do morto. Então, esse morto era enterrado junto às igrejas. Quanto mais nobre ele era, mais junto da igreja ele ficava depois de morto. Os escravos tinham um cemitério à parte e as pessoas que não tinham ligação nenhuma também eram enterrados em outro cemitério. Mas aqui na cidade, nós tivemos um cemitério ao lado da catedral, sim, onde hoje é o estacionamento. Nós tivemos um cemitério onde hoje é o Plaza, o Shopping Plaza. Onde também foi a antiga Santa Casa. Exatamente, era a antiga Igreja Mãe dos Homens e o Hospital da Santa Casa. Vou dar só uma paradinha, porque é muita informação. Com essa relação a esse estacionamento e o do Plaza, esses corpos foram devidamente retirados, devidamente preservados? Todos. Esses corpos, eles foram, com a criação do cemitério do Caju, todos foram trasladados para lá. Isso há uma relação
no Horácio de Souza, com nome e data de morte de todos que foram trasladados dessas igrejas para o cemitério do Caju, né? Então, ninguém ficou para trás. A não ser realmente aqueles que não tinham mais nem ossos, né? Que já eram pó. Então, esse cemitério, ele foi criado porque já havia uma outra forma de se pensar a morte, que era a morte, as câmaras municipais, elas assumiram esse morto, né? Então, era delas o dever de recolher e de enterrar, de cumprir o ritual. E as nossas câmaras municipais, elas só tiveram essa atuação no século XIX, em 1835, por aí, que tem também, casa com uma outra mentalidade, que é a mentalidade de sanitarismo. Nós precisávamos limpar a cidade. Então, o cemitério era um entendimento de que quem morria porque estava doente. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Hoje o índice de mortalidade é muito maior com acidente. Exatamente. Né? Não tinha os medicamentos, né? Então, esse morto que morria com doença tinha que ser afastado da cidade. Por isso que o cemitério do Caju estava bem longe. E engraçado, depois do hospital, porque já havia o hospital dos tuberculosos e de hanseníase, que hoje é o Ferreira Machado. Né? Então, ambos ficavam bem longe da cidade. Eram até vistos como lugares para não se passar. Sim, né? Exatamente. A faculdade de medicina, tem alguma história ali? Tem. O cemitério do Quimbira, ele serviu Onde hoje é construída a faculdade, embaixo da faculdade? Não, do lado. Onde é o estacionamento? Onde tem um estacionamento, aquela área ali, era a área de cemitério do Quimbira. O que é o cemitério do Quimbira? Esse cemitério do Quimbira foi uma época em que Campos teve a epidemia de cólera, a primeira epidemia de cólera. E não tinha mais lugar junto das igrejas, dos cemitérios das igrejas, para tantos corpos. Então foi aberto esse cemitério do Quimbira. De emergência. De emergência. E mais tarde, quando nós tivemos a segunda epidemia de cólera, é que o nosso cemitério do Caju foi construído. Porque esses corpos no Quimbira já estavam muito próximos da cidade. Sim. E as pessoas acreditavam... Era considerado centro, né? Exato. E as pessoas acreditavam que eram esses corpos que estavam trazendo novamente a doença para os vivos. E esses corpos foram para onde? Para o cemitério do Caju também. Também. Hoje nós temos uma... Se naquela época a gente já tinha uma legislação ligada à morte, hoje nós temos muito mais. Nós temos o ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que regulariza a abertura de cemitérios, né? Que não podem mais ser localizados próximo à rede hidráulica, exatamente, lençol freático, por causa do necrochorume. O que é necrochorume? Só para o telespectador, né? Pois é, necrochorume é a água que sai, exatamente, o corpo começa a desidratar e esse caldo, ele começa a penetrar a terra, né? A romper a madeira do caixão, do próprio caixão, e penetra na terra. Se ele está junto de corpos hídricos, vai penetrar no lençol de água e, se for de contaminar, contamina muita gente. Né? Aí eu vou voltar no cemitério do Caju, mas tem uma curiosidade, já que a senhora colocou essa preocupação com o lençol freático. E o Campo da Paz? Pois é, na época que tanto o nosso Caju como o Campo da Paz foram construídos, o ANA não existia, né? A Agência Nacional das Águas não existia. Por isso eles foram construídos aonde estão. Hoje, jamais seriam construídos ali. Realmente há uma problemática com a questão das águas ali, a camada muito superficial, é uma população muito densa, ali, né? Uma população muito densa que realmente
problemática, haveria preocupante. necessidade, inclusive, ali de uma observação melhor, inclusive, naquela área, né? Sem dúvida. Se pudesse futuramente aquilo ali, se a senhora, como historiadora, orientaria a remoção daquele cemitério dali? Olha, eu acredito que não há necessidade de remoção, porque hoje nós temos outras formas de cuidar dessas águas, né? A gente poderia ter um isolamento na parte de baixo, uma barreira, caixa, né? Exato, como uma barreira. Mas em cada sepultura ou Não, pode ser em torno do próprio cemitério, né? Uma barreira de isolamento, de contenção e nas próprias redes hidráulica de abastecimento do bairro também ter um tratamento, um cuidado mais rigoroso, né? Com a distribuição de água à população. Voltando ao cemitério do Caju, a parte do fundo do cemitério, é verdade ou é mentira que aquilo ali já foi um lago, já foi uma lagoa? Sim. Fala um pouquinho dessa situação. E a gente vê essa lagoa lá, por incrível que pareça, né? Ela está lá ainda, ou seja, o fundo dela, seco, está lá. Nós, quando caminhamos na Alameda principal, de um lado estão alguns cemitérios de Irmandade e do outro lado também, com escada. Do lado direito, certo? Quem vai. Exato, lado esquerdo de quem vai. A descida. Né? A descida. Geralmente onde fica muita água parada. Realmente. Exatamente, era o fundo da lagoa ali, né? E quando a gente caminha mais para o fundo do cemitério, a gente realmente vai descendo e vai chegando ao fundo dessa lagoa, que hoje já não existe mais. Essa lagoa tinha nome à época? Eu nunca encontrei, só encontrei referência a esta lagoa, mas eu nunca encontrei um nome. Nem fotos? Nada. Não, tem mapas, né? O mapa não do Couto Reis, mas tem um outro mapa do Saturnino de Brito, que é onde ela aparece. Tem alguns mapas que ela aparece. E é uma área interessante porque o sítio do Caju, que é o sítio do Índio Goitacá, arqueológico, ele está localizado na parte mais alta, onde hoje é a capela mortuária da Santa Casa, né? Então, toda aquela parte mais alta dava ao índio uma visão panorâmica pelo rio, assegurando a ele, né, com alimento também, e a lagoa nos fundos, também o abastecendo, não só de água doce, mas também de peixe. Uma área fértil, então. Com certeza. Nós estamos falando aí do Índio Goitacá. Do Índio Goitacá. E como é que aquilo ali era o que, então, para o índio? Era um território indígena? Como... Sim. O nosso indígena, como todo, não só o que está localizado aqui, né? Mas todo indígena que cobre o território brasileiro, ele não tinha um sedentarismo, não era sedentário. Então, ele andava muito por essa região. E a faixa que compreende a estrutura do Macro-G, que é a linha cultural do nosso indígena Goitacá, Puri, Coropó, Coroado, que não eram só os goitacás que estavam aqui, né? Tinham outros grupos andando pelo espaço. Era entre o rio Macaé e o rio Itabapuana, do mar até a Serra do Mar. Hoje, esse território, nós podemos entender como mais de 28 municípios instalados nesse território. Uma extensão enorme. Uma extensão muito grande. E que era coberta por todos esses grupos indígenas. Dizem, eu não sei, eu estou aqui para perguntar, é verdade que os índios goitacás eram índios muito fortes, muito velozes, e existia uma fama de serem comedores de cabeça? Isso é verdade? Comedores de gente, não era só a cabeça não, era tudo. Sim, nossos índios eram canibais, quer dizer, tudo indica que sim, pelos relatos históricos, né? O que a gente viu no sítio arqueológico, e que pode ser visto hoje no Museu Histórico, né, tem uma exposição lá, a estrutura óssea desse indígena, ela realmente é muito grande, né? É muito forte, muito espadoado, o fêmur muito grande, as mãos, né? Tudo muito, o que indica, confere com a descrição histórica desse índio ser bastante alto e corpulento.
Bom, quanto à questão deles serem canibais, alguns historiadores acreditam que isso seja um exagero dos outros, né? Para dizer que esses índios eram muito ferozes, maus. No entanto, há muitos relatos de canibalismo nos indígenas que ocuparam também o Rio de Janeiro, os tamoios, os tupinambás, os aimorés, que estão no Espírito Santo. Então, acredita-se que essa prática era uma prática natural em todo o nosso padrão cultural indígena, né? Agora, não era por fome, porque muita gente às vezes diz, nossa, vai comer gente, está com fome. Não, não era por fome. Era um ritual que eles entendiam, porque não era qualquer um que era comido. Eram apenas os mais fortes, os mais corajosos. Entendi que adquiria toda aquela potência. Exatamente. Assim como os católicos fazem, e os protestantes também, na cerimônia religiosa, comer o pão e beber o vinho como simbolismo do corpo de Jesus, é praticamente a mesma prática dos indígenas. Perfeito. Nós estamos aqui com a historiadora Silvia Paz. Vamos ao intervalo e já voltamos.